Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 14. Nós vamos ler até o versículo 29. Marcos 9, de 14 a 29. Marcos 9, de 14 a 29. Esse texto que nós vamos ler agora, aqui, ele se dá logo após a transfiguração, não, lá no monte, e estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João na transfiguração, e logo depois eles desceram do monte, e aí então dá-se isto aqui que nós vemos aqui. Quando eles se aproximaram dos discípulos, dos demais discípulos, obviamente, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Senhor amado, graças te damos, ó Pai, pela tua presença, ó Senhor, em nossas vidas e em nosso meio. E te pedimos agora, ó Senhor, que nesta santa presença tua, ó Pai, tu manifestes, ó Senhor amado, a tua vontade, o teu querer por meio da pregação da tua palavra. Venha, ó Senhor amado, e fala por intermédio do teu Espírito, ó Senhor. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, nos trazendo entendimento, ó Pai, e trazendo também a aplicação pessoal a cada um de nós aqui, ó Pai, desta palavra, ó Pai. Então, em nome de Jesus, supere agora, ó Senhor, em muito as nossas dificuldades, supera agora, ó Senhor amado, transpõe agora, ultrapassa agora, Pai, o nosso cansaço, as dificuldades que temos de entendimento, e fala tu mesmo conosco nessa noite, é o que nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Qual é a causa, ou por que nós devemos, na nossa vida espiritual, buscar a manifestação do poder de Deus, buscar que Deus realize milagres em nossas vidas? Por que essas coisas? Não só para o nosso alívio pessoal, porque obviamente se eu busco um milagre de cura sobre alguma enfermidade que eu tenho, obviamente eu recebo um alívio,
Mas muitas vezes nós não estamos doentes. Aliás, graças a Deus, na maior parte dos casos, né? Talvez na maior parte dos nossos dias, ou certamente a maior parte dos nossos dias, nós não estamos doentes, estamos bem. Mas a causa, então, de nós buscarmos a manifestação do poder de Deus, seja para milagres como cura ou qualquer outra coisa mais, não reside apenas no nosso conforto e na nossa conveniência pessoal. Mas, na verdade, o Senhor opera milagres, Ele opera sinais na nossa vida, aqui e acolá, né, digamos assim, pontuando a presença dEle. E assim, testificando que a sua palavra que é pregada entre nós, a palavra do Evangelho, ela é verdadeira e tem origem divina, ou seja, veio do alto, não é conversa de homens, não é filosofia humana, não é religião meramente humana, não é nenhum fato meramente social ou sociológico ou psicológico, ou o que quer que seja que você queira rotular, mas é sim uma obra de Deus realizada entre nós. Então, os milagres de Deus testificam que a palavra de Deus, ela é de fato, a palavra bíblica, a palavra pregada, ela é de fato obra de Deus em nossas vidas. Jesus disse que estes sinais acompanhariam os que crescem. Crescem no quê? Na palavra do Evangelho. Estes sinais acompanhariam. Ele disse, pegarão em serpentes, não falar mal, enfim, toda sorte de sinais e maravilhas que Deus opera são sinais que acompanham a nós mediante a nossa fé e que testificam que a nossa fé não é vã, testificam que a palavra de Deus é de fato de Deus e não é coisa de homens. Então, quando nós buscamos a manifestação do poder de Deus em nossas vidas, nós não estamos buscando, ou não devemos buscá-la tão somente para o nosso conforto, ou não estamos buscando tão somente a realização, digamos assim, da nossa vontade, porque na verdade, a nossa oração, ela só será atendida quando ela for o cumprimento ou a realização da vontade de Deus, não da nossa vontade. Deus não é o gênio da lâmpada, né, que concede 3 desejos. O Senhor, Ele manifesta o seu poder mediante o seu querer e a sua vontade, na hora que Ele quer e segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Mas quando Ele opera algum milagre, algum sinal a nós, seja no nosso íntimo, porque muitas vezes Deus opera também no nosso íntimo. Ele nos dá uma palavra, Ele confirma, né? Nos dando uma palavra lá no nosso íntimo, nos dando, às vezes, uma percepção de coisas que estão acontecendo, ou mesmo um entendimento na própria palavra, que desce a nós como uma inspiração do alto, e de repente aquilo que não fazia sentido ganha sentido, aquilo que não tinha aplicação ganha aplicação, aplicabilidade imediata. Né? Há milagres que são muito pessoais, muito particulares, muito interiores até, para que outros possam perceber, né? A não ser que nós testemunhemos. Mas essas coisas, no final das contas, elas testificam que a palavra que está sendo pregada entre nós é palavra de Deus. Deus pontua a pregação do Evangelho operando sinais para que assim testifique. Uma certa ocasião, Jesus foi visitado por um homem, um mestre que havia em Israel chamado Nicodemos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, isso está registrado. Ele visitou Jesus de noite. Por que ele veio visitar Jesus de noite? Porque ele não queria assumir que ele tinha ido conversar com Jesus, porque a maior parte dos judeus, principalmente aqueles que eram doutores na palavra, que eram mestres, ou que estavam no sacerdócio, enfim, os líderes do judaísmo, a maior parte deles rejeitaram Jesus como Messias, como mestre legítimo, como Messias verdadeiro. E então, o Nicodemos, ele, de certo modo, tomado ou de vergonha ou de medo da censura dos demais, ele foi procurar Jesus de noite. Hoje em dia, a noite parece dia, né? Porque a gente tem tantas luzes, tantas lâmpadas, você está aqui hoje, é de noite. Né? E geralmente a gente pode caminhar pelas ruas, mas naquele tempo, andar de noite era andar no escuro mesmo. Cada um levava a sua luzinha, né? A sua tocha ou a sua lâmpada, alguma coisa assim, né? Um candeeiro, para poder iluminar o seu caminho. Então havia muita escuridão. Então a noite realmente ela proporcionava para o Nicodemos e para qualquer um que se movesse à noite uma certa privacidade, ou seja, um certo anonimato. E ele procurou Jesus durante a noite. A palavra de Deus diz que ele procurou Jesus durante a noite e provavelmente essa era a questão. E o Nicodemos ele foi e já abriu a conversa com Jesus da seguinte forma. Ele disse: mestre, nós sabemos, eu sei que tu és da parte de Deus, porque de outra forma não operarias os sinais que tens operado entre nós.
Olha como ele começa com a conversa dele. Ele chega e diz: não, Jesus, eu tenho certeza, eu sei que tu vens de Deus. Eu sei que tu não és alguém desvinculado de Deus, tu não és um embusteiro, não és um mentiroso, porque senão Deus não estaria operando os sinais que você operou no meio de nós. Olha o que Nicodemos está dizendo. Embora ele, como judeu, tivesse sérias restrições ao que Jesus estava pregando, ele ainda assim cria que a origem de Jesus, não é? Ou do ministério de Jesus, era divina, porque ele viu os sinais. Os sinais, então, testificam da origem divina da palavra que é pregada, da palavra do Evangelho. Amém? Só para a gente refletir alguma coisa sobre isso. E de fato, meus irmãos, nós temos que viver uma vida não baseada na nossa necessidade específica ou na nossa necessidade imediata. As nossas orações não devem apenas atender ou buscar atender às nossas necessidades imediatas, mas devem, de fato, nos pôr em contato com o poder de Deus, para que assim a nossa fé se desenvolva e nós tenhamos conhecimento de Deus. Para mim, e eu acho que para muitos dos irmãos aqui, é relativamente muito fácil assimilar esse conceito, né? Basta que a tua vida espiritual tenha começado com um grande milagre do Senhor. E muitas vezes, essa é a história de cada um de nós, ou de vários de nós aqui. Algum milagre Deus operou na sua vida, e aí você creu. Eu entrei pela primeira vez na igreja, né? Eu tinha entrado, na verdade, uma ocasião, acho que aos 15 anos, mas eu fui lá mais carregado do que outra coisa. Me levaram, eu não sabia nem o que estava fazendo, mas um dia eu entrei aos 20 anos de idade, por vontade própria. Naquele dia, o Senhor me curou assim tremendamente. Eu fui curado, eu fui alvo de um milagre de Deus, saí dali sarado, curado, liberto, e eu então comecei a minha vida espiritual tendo como princípio essa certeza: Deus é real, Deus opera milagres, há que se buscar a face de Deus para que Ele manifeste o seu poder em nossas vidas. Amém? E aqui esse texto, nós vemos mais uma vez uma outra manifestação, mais uma manifestação do poder de Jesus. Aqui diz que após ele ter se transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, lá no monte, ele desce e ele encontra um pequeno tumulto no lugar onde estavam o restante dos discípulos. Alguns escribas. E quem eram os escribas? Os escribas eram, vamos dizer assim, os intelectuais da época, mas também os doutores da lei, as pessoas que conheciam a lei de Deus, que conheciam os escritos da Torá, enfim, os escritos que os judeus reputavam como sendo a palavra de Deus e a lei de Deus, que corresponde ao nosso Antigo Testamento aqui na nossa Bíblia. E esses escribas, eles eles tinham, digamos assim, uma grande influência, porque justamente eles eram as pessoas que sabiam ler. Não é como hoje, que numa cidade como Rio de Janeiro, sei lá quantos por cento, mas está para cima de 90%, o número das pessoas que são alfabetizadas, 95% daí para cima, principalmente numa cidade grande como essa. As pessoas comumente sabem ler. Naquela época, 10% das pessoas no máximo conheciam as letras, sabiam ler, e o resto vivia, obviamente, numa certa obscuridade, numa certa ignorância. Então, esses homens eram homens reputados como sábios e homens que conheciam, que estudavam o Antigo Testamento, estudavam a lei judaica, estudavam todas essas coisas, e eles estavam interrogando os discípulos de Jesus sobre... estavam ali fazendo alguma resistência a eles. Então, Jesus se aproxima e vai direto a eles, vai direto a esses homens que estavam ali contestando, diz: o que vocês estão perguntando para eles? O que vocês estão falando com eles aí? Ele interpelou aqueles homens: o que é que discutias com eles? Versículo 16. E aí então fica claro qual era a situação. Um homem tinha trazido um rapazinho, um jovenzinho, horrivelmente endemoniado, que desde a infância era muitas vezes tomado por esse espírito maligno e era lançado no fogo, era lançado na água, com o propósito de matá-lo, e aquela tinha sido, digamos assim, aquela tinha sido a história daquele pai e daquele garoto já por muito tempo. E a grande questão é que esse homem trouxe o seu filho para os discípulos orarem por ele e expulsarem o demônio dele, ou curarem ele, e eles não conseguiram. Eles não foram, naquele momento, eles não foram usados por Deus para isso. E aquele homem então pergunta para Jesus, como nós lemos aqui, ele fala com Jesus, ele diz: olha, aconteceu isso e os teus discípulos não puderam.
expulsar. Aí nós temos as reações de Jesus, e eu queria chamar a atenção para algumas delas. Ele diz assim, ele começa, ele mostra uma certa indignação com aquilo que estava acontecendo. Ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Por que Jesus... Bom, geração incrédula é relativamente fácil dizer por que ele disse isso. Eles não tiveram, obviamente, confiança espiritual e fé naquele momento suficiente para lidar com aquela situação. Mas ele já acrescenta essa expressão uma outra. Ele diz: até quando estarei convosco? O que ele está dizendo aqui, o que está implícito nessa frase dele, o que ele está dizendo é: vocês não vão ter a mim o tempo todo aqui. Vocês não vão me ter para resolver diretamente esses problemas. Vocês vão ter que, em algum momento, crescer para vocês resolverem essas coisas, segundo, obviamente, o poder de Deus e no nome do Senhor Jesus. Jesus está cobrando, de certo modo, dos seus discípulos, dizendo: olha, vocês ouvem, não estão aprendendo, não sabem lidar com essas coisas. Eu não vou estar por aqui para sempre. E é verdade, meus irmãos, o Senhor morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, subiu ao céu, e enviou o seu Espírito Santo. E no poder do seu Espírito Santo é que nós somos capacitados para cuidar dessas coisas, enquanto Jesus não volta, enquanto Ele não está aqui pessoalmente. O Consolador, Jesus enviou o Espírito Santo como o outro Consolador. Ele designa, ele fala, ele menciona que Ele é o outro Consolador, ou seja, Ele veio para trazer a nós consolação, para fazer a obra de Deus em nossas vidas e através de nós. Ele está conosco, mas a grande questão é: nós estamos com Ele? Que é um pequeno detalhe aqui. O Espírito Santo nunca vai deixar de estar com aquele que crê. Ele sempre estará presente em nossas vidas, mas nós estamos de fato crendo e de fato confiando que a obra dele é poderosa e ela pode ser operada através das nossas vidas? Porque uma coisa é estar com alguém, estar presente num lugar com alguém. Você aqui está sentado com várias pessoas. Outra coisa é você ter uma comunhão estreita com essa pessoa com quem você está. Alguns de vocês não sabem nem o nome da pessoa que está do seu lado. Agora, alguns aqui conhecem muito bem uma pessoa que esteja do seu lado. Eu conheço muito bem a Andréia, que está aqui me olhando assim, passando a mão na testa, assim, olhando assim. Ela está querendo dizer assim: o que estás querendo dizer, ó gajo? Eu estou dizendo, vou falar lá, meu irmão. Vou chegar lá. Mas a gente às vezes está sentado do lado de alguém que a gente não conhece. O Espírito Santo está conosco, mas nós de fato estamos com o Espírito Santo. Ele está em nós, mas nós de fato temos andado nele, nos movido nele, vivido segundo o seu chamamento, segundo o seu poder. É um pequeno detalhe, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Amém? Parece um pequeno detalhe, Na verdade é um pequeno detalhe na semântica, na argumentação, quando você usa as palavras, mas é uma grande diferença. Porque mesmo sendo nós templos do Espírito Santo, nós que cremos em Jesus, nós precisamos estabelecer com o Espírito Santo um caminhar íntimo, próximo e sempre buscando a manifestação do seu poder em nossas vidas. Amém? Então, Jesus diz aqui: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E ele manda então trazer o rapazinho. E quando eles trouxeram o jovem, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se e espumando. E aí Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? E ele respondeu: desde a infância, e muitas vezes tem tentado matá-lo, jogando na água, jogando no mar, enfim. E aí o pai fala uma frase que provoca mais uma reação de Jesus. Ele diz: se tu podes, Senhor, faça alguma coisa. Ele está tentando, ele muitas vezes lança o meu filho no fogo, na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa. Jesus reagiu de que maneira? Ele disse: se podes, tudo é possível ao que crer. Se podes,
Tudo é possível ao que crê. Jesus fala que ele dá uma intensidade maior quando ele faz essa primeira exclamação. E em seguida ele diz: tudo é possível ao que crê. Jesus não tinha barreira nenhuma para aquilo que ele fosse realizar, porque nele não havia, obviamente, nenhuma sombra de dúvida. Mas você vai dizer: mas ele, lógico, pastor, ele desceu da glória, ele veio do céu, ele sabia de tudo que existia, ele sabe que ele era Deus, ele sabe o que ele está fazendo. É verdade. Mas essa verdade aqui, que ele diz, se aplica a cada um de nós. Se nós crermos, nada nos será impossível de todas as promessas que Deus nos tem feito. De tudo aquilo que for a vontade de Deus, nada nos será impossível. Impossível é contrariar a vontade de Deus. Impossível é realizar alguma coisa que Deus não quer realizar, porque nós não temos poder pessoal. Mas daquilo que seja propósito de Deus, nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Então isso nos provoca e nos coloca numa situação que eu diria que às vezes é desconfortável. Aliás, às vezes não, é sempre desconfortável. Porque se certas coisas são promessa, se certas coisas eu sei que são a vontade de Deus, e eu não estou vendo elas acontecerem, então nós temos um problema aqui de limitação na fé. Então a nossa fé não está sendo de fato operosa. Eu creio, sim, mas eu creio e eu ponho em ação a minha fé, buscando ao Senhor perseverantemente em oração, buscando a manifestação do seu poder em minha vida de modo perseverante, ou eu creio por surtos? Porque a maioria de nós crê por surtos. Um dia acredita, no outro dia já está duvidando. De repente, vai no culto, o pastor prega uma mensagem, ou ouve uma mensagem de algum lugar, algum outro irmão falou alguma coisa para você diz: é verdade. E aí você: agora eu vou orar por isso. Mas aí começa, daqui a pouco já não está orando mais. A fé operosa, ou seja, a fé que opera, a fé que de fato, vamos dizer assim, traz resultado nas nossas vidas, meus irmãos, é aquela fé que não se move quando as circunstâncias que não deixa de se mover, que não se esfria, que não se detém quando as circunstâncias são adversas. Mas para a maioria de nós, o que acontece muitas vezes é isso: nós começamos a orar, e cedo a nossa convicção começa a balançar, a gente vai desistindo aos pouquinhos e não continua mais e não persevera mais. A fé, ela precisa ser provada pela perseverança. E quanto mais nós perseverarmos na fé, tanto mais nós veremos Deus operar em nossas vidas. Amém? Ele diz: tudo é possível ao que crê. Esse tudo aqui não é qualquer coisa. É tudo aquilo que está combinado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, tudo aquilo que é propósito do Senhor. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a vontade de Deus. Para isso a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Para isso nós precisamos buscar comunhão espiritual, para que o próprio Espírito Santo possa nos mostrar na sua palavra também qual é o seu propósito. Não é? E aí sim, crendo ou sabendo que uma determinada coisa é da vontade de Deus, aí sim orar perseverantemente. O Senhor Jesus, quando foi começar o ministério dele, após ter sido batizado nas águas pelo João Batista e ter descido sobre ele o Espírito Santo na forma de uma pomba, ele foi levado ao deserto e ele jejuou e orou 40 dias e 40 noites. Né? Um período de preparação tremendo. Quem aqui já jejuou 40 dias e 40 noites? Pensei que eu ia pegar algum mentiroso aqui. Eu não vou nem perguntar quem aqui já jejuou 4 dias e 4 noites. Que nós vamos começar a reduzir a perspectiva um bocado. Mas a oração perseverante é que nos prepara, é que nos habilita e nos prepara para uma vida de grande manifestação do poder de Deus, meus irmãos. Sem oração não vai acontecer. Aqui quando ele falou isso para Jesus, ele disse: tudo é possível que crê.
Imediatamente o pai do menino falou com ele: eu creio. E agora uma outra reação que eu queria destacar, que não é de Jesus, essa é dele, que é muito parecida com a nossa. Ele disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O homem não teve fé nem por 10 segundos, já começou a dizer que tinha problemas com a própria fé. E é uma questão, são inconsistências que existem dentro de nós. Por um lado nós cremos, mas por outro lado nos falta fé. E eu honestamente, anos eu penso sobre esse assunto. E eu não consigo entender exatamente como é que nós podemos viver esse dualismo. Por um lado, crermos e por outro lado, vacilarmos ou sermos faltosos na nossa fé. Mas a verdade é que isso é bem humano e isso acontece. Ele cria que Jesus era capaz, mas ainda assim havia nele algumas zonas de sombra na sua fé, na sua expectativa, naquilo que ele podia esperar. Ele diz: ajuda-me então na minha falta de fé. Meus irmãos, a fé de nenhum de nós aqui é perfeita, a fé de nenhum de nós aqui é completa, a fé de nenhum de nós aqui é sem mácula, a fé de nenhum de nós aqui se iguala à fé que Jesus tinha, digamos assim. Todavia, nós não alcançamos nada da parte de Deus pelo nosso mérito pessoal. Na verdade, Deus é gracioso e mesmo havendo dúvidas no nosso coração, o Senhor ainda assim opera em nossas vidas. Amém? Mas nós temos que lutar contra essas dúvidas, nós temos que clamar ao Senhor e nós temos que educar o nosso coração a confiar na palavra de Deus. Porque confiar na palavra de Deus é o que mais falta àquele que está vacilando na fé. A gente confia, eu acredito que ela é a palavra da verdade, mas muitas vezes eu acho que ou no meu caso específico, não se aplica, ou não é tão fácil assim. Aliás, nunca será fácil, Mas quando você diz para alguém: meu irmão, olha, é a palavra de Deus, faz desse jeito. Ah, pastor, mas é muito difícil. Você está falando porque você não está na minha pele, porque você não está calçando meu sapato, porque você não está sentindo o que eu sinto. Graças a Deus que eu não sinto o que você sente, porque já o que eu sinto já é difícil de eu lidar. Já é bem difícil de eu lidar com os meus problemas, se eu tivesse que sentir o que você sente. Se qualquer um de nós tivesse que lidar com os problemas de mais 2 ou 3 que fosse, mesmo sentindo, totalmente envolvido, ia enlouquecer. Eu tenho muito problema, gente. Quem aqui tem problema, levante a mão. Deixa eu levantar o pé, porque eu estou precisando de um reforço. Não é que eu quero dizer que o meu é maior do que o de vocês, não, mas dói mais em mim do que o seu, Todos nós temos. Todos nós temos. Mas nessa hora, meus irmãos, na hora da dificuldade, nós precisamos confiar na palavra de Deus. E aí é que todos nós vacilamos muitas vezes. Nós temos fé, cremos, mas sempre deixamos uma zona de sombra e sempre achamos que quando a palavra de Deus, na hora de aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, é difícil demais em certos casos. É difícil demais. E isso é, obviamente, uma sombra, uma zona de sombra em nossas vidas. Amém? A palavra de Deus é verdadeira, se ela for aplicada em nossas vidas, se nós crermos nela de todo o coração, nós vamos colher os resultados dessa fé, dessa confiança na palavra de Deus. Amém? E aí então Jesus expulsou, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Deixa eu dar uma de antigo. 33 anos atrás, quando eu conheci o Senhor Jesus, rapaz, a igreja não tinha avançado como avançou hoje em dia, e havia muito misticismo no Brasil, muito maior do que hoje. Havia uma cultura de feitiçaria absurda. Então, nos cultos das igrejas, pelo menos as igrejas pentecostais,
Toda hora tinha um tumulto desse gênero aqui. Caía alguém endemoniado e era um negócio, uma gritaria, sai para lá, sai para cá. E eu me lembro que eu era novo na fé e de vez em quando acontecia aquilo, né? E eu já estava começando a ficar seco por um demônio já. Eu disse, eu quero pegar um. Na minha infantilidade, da minha criancice, eu já estava seco já. Eu disse, esse negócio aí. E eu me lembro que eu comecei a orar. Senhor, me usa com isso, né? Me usa também, ó Pai. E eu comecei a orar, orei uma semana por isso. No próximo final de semana, lá estava o meu entregue com lacinho e tudo. Tive eu que enfrentar uma situação como essa. Na hora que surgiu, eu até disse, Pai, por que eu fui pedir aquilo? Mas o Senhor deu autoridade na hora e Deus me usou naquele momento. E ao longo da vida cristã, eu vi muitas vezes isso acontecer. Entende? E há algumas coisas que são bem difíceis mesmo. Algumas situações que são muito difíceis. Primeiro porque demônio é dedo duro, né? Se você estiver em pecado, ele dedura mesmo. Eu já vi. Do meu lado, contou a historinha do outro todinha. E ele ficou envergonhado. E você vê como o demônio é sujo. Eu afastei o irmão, né? Eu disse, não, peraí, calma. O irmão ficou envergonhado, perdeu o rebolado. E eu cheguei diante do inimigo para repreender. E eu tinha uma história com negócio de maconha, essas coisas, né? Não é que lá, quietinho no lugar dele, virou para mim e começou a fazer assim? Eu disse, já passou, Satanás. Isso não existe mais na minha vida. Né? Isso não existe mais na minha vida. Essa história é velha, está repreendido em nome de Jesus. Mas a gente tem que buscar preparação para fazer a obra de Deus. Aqui quando Jesus chegou, ele repreendeu, o demônio saiu. Depois os discípulos perguntaram para ele em casa, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus disse para eles, olha, algumas castas só saem com jejum e oração. Com oração e jejum. Esse aqui está entre colchetes, porque não faz parte desse texto original, mas faz parte de outros. Então, uma harmonia do Evangelho. Então, faz entender que ele teria dito não só oração, mas oração e jejum. Jesus jejuou 40 dias e noites em preparação para servir, para cumprir o propósito do Pai, não é? Pregando o Evangelho. Ele aqui diz aos seus discípulos, olha, essa casta não sai senão por jejum e oração. Meus irmãos, se nós queremos ver a manifestação do poder de Deus em nossas vidas, de modo abundante, se nós queremos de fato ter autoridade espiritual e ver Satanás caindo, as suas obras sendo destruídas, nós precisamos ser um povo que jejua, um povo que ora. Toda vez que eu estou diante de algum desafio, e eu não vou falar isso para mim agora, não, porque isso aí eu faço como homem miserável. Porque eu sei que eu sou miserável, que eu sou necessitado de Deus e que eu não tenho nada para oferecer se o Senhor não colocar. Toda vez que eu estou diante de um grande desafio, eu vou buscar a Deus em jejum e oração. E grandes vitórias nossas aqui, foram baseadas em jejum e oração. Não só da minha parte, mas de outros irmãos também. Nós precisamos ser um povo que busca sim a manifestação do poder de Deus, mas entende que isso não é coisa de improviso de momento, isso é coisa de uma vida de consagração e de dedicação. Não se mexe com a obra de Deus e não se entra para trabalhar sem estar preparado. Se um atleta entrar em campo sem preparo, para jogar futebol que seja, ele não vai render nada. Ele não consegue fazer nada direito. Se alguém vai fazer uma prova de vestibular e não está preparado, é bomba. Não é isso? Preparação é tudo, e na vida espiritual também é. Há que se conhecer a palavra, há que se levar ela muito a sério, e há que se orar, e há que se jejuar também. Porque de outra forma, meus irmãos, não é porque pelo jejum nós alcançaremos algum mérito, mas é que o jejum ele tem como particularidade,
como uma marca, digamos assim, bem clara, o enfraquecimento do nosso homem, digamos assim, carnal, e ao mesmo tempo uma consagração e uma dedicação maior ao Senhor. Porque aquele que busca a Deus em jejum e oração, ele está se colocando na mão de Deus em fraqueza. Porque para cumprir um período longo, é difícil. E, por favor, não pense em fazer 40 dias e 40 noites, não. Porque senão, não é porque eu não queira que você me ultrapasse, mas é porque isso aqui, a gente não começa dessa forma. Aquele é o Senhor Jesus. Mas se nós pudermos jejuar e orar ao Senhor e dedicar mais tempo em buscar a Deus, em nos encher do Espírito, em nos consagrarmos ao Senhor, nós tanto mais veremos a manifestação do seu poder. Eu já vi muito da manifestação do poder de Deus. Já vi Deus fazer muitas coisas. Meu coração não tem mais dúvida nem receio com essas coisas. Porque simplesmente o Senhor me deu muitas graças para ver e para ser usado pelo Senhor. E eu sei de muitos irmãos, e eu não sou ninguém especial, todo mundo que busca o Senhor de todo o coração, todo aquele que se aplica em oração, no conhecimento de Deus, na obra do Senhor, esse verá. E a fé vai sendo robustecida, gente. A fé vai crescendo, vai crescendo. Até meus pesadelos às vezes são tomados pela fé. Eu sou do tipo que sonha as coisas mais absurdas às vezes, e no meio do sonho eu digo assim, qual é o problema? E eu já vou logo orar. Eu tenho tranquilidade até no pesadelo. No pesadelo, os monstros não me pegam, porque a fé invade os meus sonhos. E mesmo numa hora como essa, eu digo, opa, isso aqui não está combinando muito certo, não. Não posso estar levando um revés desse, o Senhor está comigo. Aí eu acordo e está vendo? Só podia ser mentira, era sonho. O Senhor não nos desampara. Amém? Mas nós temos que amar a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus, para que a gente veja a manifestação do poder de Deus e a gente possa crescer cada vez mais na fé. O que Jesus disse para eles, primeiramente, lembra? Ele disse, até quando, gente? Até quando? É como se ele estivesse dizendo, até onde eu vou carregar vocês nas costas? Até onde eu vou carregar vocês no colo? De fato, pela eternidade. Mas alguma coisa nós temos que chamar sobre nós. E não é um poder pessoal. Nós temos que tomar sobre nós aquelas coisas que o Senhor já tem recomendado a nós pela sua palavra. Eu tenho que tomar essa palavra sobre a minha vida. Eu tenho que tomar a oração como sendo algo, uma dinâmica importantíssima na minha comunhão espiritual. Eu tenho que ser alguém que busca a Deus em oração. E aí sim, nós vamos ver a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Aí sim, aqui e acolá, nós vamos ver essa manifestação poderosa de Deus, removendo todas as nossas dúvidas, removendo dia a dia qualquer incerteza ou insegurança, removendo tudo aquilo que impede que nós tenhamos uma vida espiritual, com mais comunhão e mais contato com o poder de Deus. As coisas não mudaram de lá para cá. A partir do momento que Jesus inaugurou essa última era, antes da sua vinda, nada mudou. Ele continua sendo o Senhor, e Ele mesmo foi quem disse que coisas ainda maiores do que essas que Ele fazia, nós faríamos em seu nome. Essas manifestações do poder de Deus, elas estão presentes no mundo de hoje. Estão presentes no nosso tempo, desde que nós estejamos buscando a manifestação do poder de Deus. Amém? Eu queria orar com você hoje. Feche seus olhos no seu lugar. A pergunta dos discípulos foi: por que nós não podemos?
no caso, expulsar aquele demônio. E a resposta de Jesus para eles foi: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então eu entendo aqui de modo mais simples, de modo simplista, que o que Jesus estava dizendo para eles é que faltava mais oração e jejum. Que faltava a eles poder, porque faltava a eles uma preparação melhor. De modo simples. Se Jesus pôde e eles não puderam, e Jesus disse que essa casta só sai com jejum e oração, então essa casta podia sair, mas eles não puderam expulsá-la porque eles não tinham a preparação adequada e correta. Por isso eles não tiveram autoridade sobre aquele demônio. E fazendo uma aplicação simples disso em qualquer outra coisa que temos buscado ou necessitado de Deus, muitas vezes não estamos vendo o poder do Espírito Santo de um modo mais ativo entre nós, porque não estamos nos preparando, não estamos buscando adequadamente. Quanto mais buscamos, tanto mais veremos. Tanto mais veremos, quanto mais buscarmos. Amém? Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Santo, santo és Tu, ó Deus. Glórias a Ti, Jesus. Você tem alguma situação nesses dias na sua vida que tem desafiado a tua fé? Certamente muitos de nós aqui têm. Não precisa de nenhuma revelação para saber que muitos de nós temos situações neste momento desafiando a nossa fé. Seja uma enfermidade, seja algum problema espiritual mesmo, seja uma perturbação no seu sono, seja angústia de alma, ou seja mesmo uma luta na questão das finanças, dos problemas de relacionamento, talvez num casamento, talvez numa relação com seus pais, ou com alguma outra pessoa. O fato é que as coisas que desafiam a nossa fé, por um lado nos aterrorizam, nos preocupam, por um lado nos deixam tensos muitas vezes, mas por outro lado, elas representam uma oportunidade de nós buscarmos em Deus uma resposta, de nós buscarmos em Deus poder para vencer aquilo que desafia a nossa fé. E quando nós fazemos isso, certamente nós experimentaremos mais do Senhor. E aqui e acolá nós vamos ver Deus operando um milagre, um sinal, trazendo uma resposta, dando um entendimento, dando uma visão clara, fazendo cair escamas dos olhos, de modo que nós passamos a ver aquilo que não víamos antes. Quando a sua fé é desafiada, não é para que você se encolha, amedrontado e assustado, mas é para que nós busquemos no Senhor solução e resposta, para que assim, em respondendo Ele, nós possamos então nos alegrar e conhecer ainda mais dEle, e aumentar a nossa alegria, a nossa confiança na Sua palavra. Que desafio é esse? O que é isso que desafia a tua fé? Coloca agora diante de Deus em oração, mas não só agora. Firma um propósito de estar buscando no Senhor uma resposta, de estar buscando a manifestação de Deus sobre este assunto na sua vida, sobre esse desafio. Porque se Deus responder a nossa oração, se Deus responder a sua oração, seja positivamente ou negativamente, seja dando sim ou seja dando não, você sairá reconfortado e transformado e fortalecido desse desafio. Porque quando Deus responde,
certamente isso nos trará crescimento e isso trará para nós confiança na palavra de Deus e desejo de glorificar a Deus por aquilo que Ele decidiu, por aquilo que Ele deliberou, por aquilo que Ele ordenou. O sim e o não de Deus são uma bênção. O que é que está te desafiando? Clama ao Senhor. Começa a orar a Ele. O que é que está te desafiando? Põe a Deus, põe diante de Deus em oração, põe diante de Deus em jejum. Faz um propósito consigo mesmo de buscar a Deus e buscar perseverantemente, até que do alto venha uma resposta. Porque quando o Senhor fala conosco, o nosso coração é consolado. Quando o Senhor fala conosco, o nosso coração é renovado, é fortalecido, é avivado. Tudo é possível ao que crê. Não há impossíveis em todas as suas promessas. Não para aquele que crê, que confia no Senhor. Você crê nisso? Então, ora agora ao Senhor. Apresenta diante de Deus a sua oração. Eu vou orar por você já já. Eu vou orar mais uma vez por você já já. Mas ora você agora. Faça mais um pouco, levanta no teu lugar agora e começa a levantar um clamor diante de Deus. Levanta no teu lugar. Sai da tua cadeira, sai do assento. Levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão na direção do Senhor, daquele de onde vem toda a resposta, de onde vem toda a boa dádiva, daquele que realmente pode operar em nossas vidas sinais, maravilhas, prodígios, daquele que tem prazer não só em suprir as nossas necessidades, mas acima de tudo, em manifestar-se como Deus vivo, Deus poderoso, Deus que ouve a oração, Deus que opera sinais, Deus que opera milagres mesmo hoje, Deus que não está dormindo, nem tirou férias, nem mudou de ideia, mas continua o mesmo Deus, o mesmo que deu autoridade sobre demônios, o mesmo que operou milagres de cura, o mesmo que operou também salvação, o mesmo que fez e tem feito grandes coisas, Ele permanece o mesmo Deus e o mesmo Senhor. Levanta a sua mão agora, começa a mencionar diante de Deus a sua necessidade. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai, que Tu venhas, ó Senhor amado, falar com cada um dos Teus filhos aqui, ó Pai. Senhor amado, nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra diz, ó Pai, que tudo é possível ao que crê. Tu mesmo nos disseste isso, Senhor Jesus. Então, Senhor amado, nós queremos agora, Pai, tomar sobre as nossas vidas essa expectativa de fé, ó Pai, e pedir a Ti, ó Senhor amado, ajuda-nos na nossa falta de fé, remove, ó Senhor amado, os empecilhos, as barreiras da nossa fé, Pai, naquilo que nós somos faltosos, naquilo que nós somos insuficientes, cobre-nos, ó Pai, com a Tua graça, multiplica, ó Senhor amado, a Tua bondade, o Teu favor, a Tua misericórdia em nossas vidas, em nome de Jesus. E ouve agora, ó Pai amado, a oração dos Teus filhos, ó Pai. Aquele que agora clama por saúde, ó Pai amado, por cura. Vem agora, move a Tua mão, ó Pai, e opera um milagre nessa vida, em nome de Jesus. Aqueles, ó Senhor amado, que estão passando por uma tribulação, ó Pai, que estão se sentindo perseguidos por alguém, ou mesmo maltratados, ou desprezados. Senhor amado, em nome de Jesus agora, vem e remove, ó Senhor amado, toda animosidade, toda contenda, toda malícia, toda maldade, e dá, ó Senhor amado, solução, ó Pai, aquele que está com problema na sua casa, no seu relacionamento familiar, com seus filhos, o seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido, em nome de Jesus, vem agora, ó Senhor amado, operar, ó Pai, um milagre, ó Deus, e converter o coração de uns aos outros, ó Pai, trazer perdão, misericórdia, trazer, ó Senhor amado, a paz sobre a nossa casa. Aquele que está passando por angústia, por tribulação de alma, que tem andado com um nó no peito, um nó na garganta, ó Senhor,
por causa de angústia, de preocupação, de temores, ansiedade. Deus Santo, em nome de Jesus, agora envia a tua paz, ó Pai, para curar, para restaurar, para conciliar, ó Senhor, as emoções e os sentimentos, ó Pai. Venha, ó Senhor amado, e manifesta o teu poder, ó Pai. Aquele que tem buscado em Ti uma resposta, Senhor, e tem se angustiado com a demora dessa resposta, com o silêncio prolongado, Deus Santo, em nome de Jesus, manifesta-te agora, Pai, e fala com os Teus filhos, ó Deus, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, ó Deus. E remove agora, ó Senhor amado, toda dúvida, toda incredulidade. Remove agora, ó Senhor amado, também toda angústia. Remove agora também, ó Senhor amado. Remove agora, ó Deus, toda a sombra de dúvida, ó Pai. E traz agora, ó Senhor amado, uma confiança inabalável em Ti. Faz de nós, ó Senhor amado, homens e mulheres que Te buscam, ó Pai, com intensidade, que Te buscam em oração, que Te buscam em jejum, que Te buscam na Tua palavra, Pai. Buscam entendimento na palavra. Que nós, ó Senhor amado, não estejamos conformados de sermos, ó Deus, como o resto do mundo, mas que nós acordemos para o fato que nós somos igreja de Jesus Cristo, filhos e herdeiros de Deus, chamados segundo a vocação que nos deu Jesus, para andarmos com Ele em novidade de vida, não no poder do homem, mas no poder do Espírito. Que nós andemos, ó Senhor amado, no poder do Espírito. Aumenta a nossa sede, a nossa fome de Ti, o nosso inconformismo, ó Pai, com a normalidade, com as coisas se tornando, coisas que não deveriam ser normais, para nós se tornando normais. Senhor amado, nós não queremos ser, ó Pai, como aqueles que caminham sem confiança em Deus. Nós queremos caminhar, ó Senhor amado, com uma outra visão de vida, debaixo da visão da Tua palavra, ó Pai, crendo, ó Senhor, que a Tua palavra é verdadeira e plenamente aplicável em nossas vidas, e que aquele que confia na Tua palavra colherá o bom fruto da manifestação do Teu poder em sua vida. Faz isso conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Diga, Senhor, eu confio em Ti. Diga, eu confio em Ti, na Tua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Jesus.